Tem um superchat aqui. O Flamante está aqui, ó. Bom dia a todos. Feliz com a vitória ontem. O jogo com os pontas deve continuar, na minha opinião. Testaria o Bruno Henrique como centroavante. Você acha que pode ser uma alternativa? Apesar que o Pedro melhorou um pouco, né, Mauro? Acho que a questão é o seguinte: o Bruno Henrique jogando muito preso pela ponta, ele não rende tanto, tá? Acho que o Tite precisa ver isso. Ele precisa ter liberdade para sair da ponta para o meio, aparecer na área, fazer aqueles movimentos que ele faz na diagonal, buscando o setor central do campo e a área. Esse é um ponto. Ele pode jogar na ponta, mas ele tem que ter uma certa flexibilidade ali. Eu acho que o Pedro ele vai insistir, o Pedro voltou a marcar, o Pedro é o centroavante que ele tem como referência, mas o Bruno Henrique não joga contra o Palmeiras, está suspenso. Então vai repetir a escalação, provavelmente, exceto pela ausência do Thiago Maia, suspenso, Felipe Luiz também, né? Suspenso, mas aí volta Ayrton Lucas, o que me parece que é a tendência natural. Felipe foi muito bem, jogou muito bem o jogo de ontem, mas isso significa que ele vai jogar bem 3 dias depois. Jogou bem contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro, foi muito mal. Ele não consegue ter essa sequência mais, é um veterano. Então, volta o Ayrton, e aí no meio, que eu acho que é o grande problema, né? O Gerson, de novo, de segundo volante, vai ser assim. Agora, de fato, o Luiz Araújo e o Cebolinha, eles fazem mais o corredor, acompanham mais para fechar os espaços, executam essa função melhor do que o Bruno Henrique, porque tem essa característica. Mas eu acho também que está havendo uma certa implicância de parte da torcida com o Bruno Henrique, em função de atuações ruins contra o Grêmio e o Santos, né, quando ele foi até expulso. Mas, gente, calma, né? O Bruno Henrique, depois que voltou da lesão, fez vários jogos muito bons. Não é porque ele fez um ou outro jogo que não foi bom que não serve para nada. E também ontem já tinha gente empolgada com o Cebolinha, que eu acho que é um jogador recuperável, evidentemente, mas também é muito pouco. Um jogo só que ele foi bem e precisa fazer mais boas partidas. Eu acho que é possível. O Tite, acho que sabe usar esses dois jogadores, mas tem que saber usar o Bruno Henrique também. O Bruno Henrique, acho que ele se encaixa numa outra forma de jogar. E aquela coisa que eu falo sempre. Sempre tem desfalque, sempre tem jogador suspenso, sempre tem alguém de fora. Então pode acontecer do Bruno Henrique voltar contra o Fluminense e ficar no banco, não entrar de saída, o Cebolinha jogar bem quarta-feira e permanecer no time. Pode acontecer. Aí são situações normais de uma temporada, na reta final, e o técnico tentando encontrar um caminho. O Tite ontem, inclusive, na coletiva, foi muito didático, muito claro. Ele, que às vezes é muito prolixo, né? Ele foi muito claro. Gente, a gente está buscando a vaga na Libertadores. E o time tem que passar por uma série de transformações para chegar num ponto. Não é assim. Gente, Flamengo... Olha, vamos pegar o Fluminense campeão da Libertadores como referência? O Fluminense tinha Abel Braga de técnico no ano passado. O Abel não conseguiu classificar o Fluminense na Libertadores, caiu na fase preliminar ali para o Olímpia, e depois ele acabou deixando o clube após ser campeão carioca com o Fluminense em cima do Flamengo. Aí entra o Fernando Diniz. O técnico do Flamengo era o Paulo Souza. O Flamengo teve... O Fernando Diniz está até hoje, tá? O Flamengo teve Paulo Souza. Vamos contando, hein? 1. Dorival Júnior. 2. Vitor Pereira. 3. Mário Jorge interino. 4. São Paulo. 5. Tite. 6. O Flamengo teve 5 técnicos mais um interino. 6 homens estiveram à beira do campo comandando o Flamengo desde a chegada do Diniz ao Fluminense. Mas o Diniz deve estar lá uns 20 anos. Não. O Diniz está mais ou menos 1 ano e meio, pouco menos, talvez. E com ideias totalmente diferentes, né, Mauro? Se você pegar os técnicos do Flamengo, Exato. ideias totalmente diferentes. Aí ontem ela tinha uma outra coisa. O Flamengo está mal fisicamente. Sim. Quem era o preparador físico com o Dorival Júnior? Era um. Quem era o preparador físico com o Vitor Pereira? Aí foi o Mário Martins, que o Flamengo recontratou, que trabalhara antes com o Jorge Jesus. Nem foi o Vitor Pereira que trouxe. Aí quando o Vitor Pereira foi demitido, ele foi junto. Chegou o São Paulo com o Pablo Fernandes, que agrediu o Pedro. Foi embora. Aí entrou um outro lá, que eu esqueci o nome agora lá. O crossfiteiro lá, né? Ficou pouco tempo, né? São 4, tá? Do ano passado para cá, de menos de 1 ano para cá, 4. Aí saiu, entrou agora o Tite, o Fábio Massaredian. 5 preparadores físicos em menos de 1 ano. Isso porque ainda Cada ficaram um pega 2 semanas com o Sub-20, né? Quando estava o Mário Jorge, ainda teve isso. Isso, ainda tem isso. Então você tem aí uma situação de toda hora está trocando o profissional, cada um tem seu método de trabalho, cada um encontra o elenco num determinado estágio físico, sempre abaixo, porque não há sequência. O cara faz um planejamento para o jogador X, Y, Z chegar em determinado
ponto da temporada bem fisicamente, mas aí entra um outro. Aí, cara, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Sabe? Aí é toda hora remendando. Ano passado foi assim. A entrada do Dorival ali foi para remendar, tapar um buraco. De repente funcionou, porque o Flamengo tem jogadores bons, ele encontrou uma forma de jogar, rolou ali boas partidas por um período curto até. Já quando ganha os títulos já estava caindo de rendimento. Não tem como, sabe? Até essa semana, ontem na minha live no meu canal, eu estava falando sobre isso. Gente, faça uma reflexão. Eu faço o mesmo desafio aqui. É muito fácil, assim, o lugar comum falar assim, técnico é porcaria, manda embora. Eu estou falando para pessoas que conseguem parar e pensar, tá? O Flamengo começou mal essa temporada quando terminou mal a passada. Primeiro, os jogos em que havia aquele relaxamento exagerado. Eu falei, critiquei muito isso na época, teve gente que brigou comigo. Pô, que absurdo, o time foi campeão, você está criticando. Gente, aquele relaxamento já foi um sinal perigoso. E ninguém conteve aquilo. Gente, peraí, tudo bem, primeiro jogo ali, um relaxamento. Agora, 4 jogos depois de ganhar a Libertadores, perdendo para times fracos, times rebaixados. Aquilo já foi um sinal. E outra coisa, as férias começaram antes, né? Teve jogador que voltou de Guayaquil e não treinava, não jogava. Dava entrevista dizendo que não ia jogar praticamente, deixando entender que não ia jogar. Uma coisa, como assim? Né? Ok, aí tem os 42 dias de férias. Isso tudo foi definido ainda com Marcos Braz, Bruno Spindel, os gerentes Juan, Fabinho, Noval, essa turma toda lá trabalhando, Dorival Júnior e os jogadores que já estavam no clube, exceto os que chegaram depois. Foi com essa turma. Eles decidiram. Aí chega o Vitor Pereira. Qual a culpa do Vitor Pereira nesse cenário que ele encontrou? Zero. Não foi ele que decidiu. Aí ele conseguiu perder tudo junto com esse pessoal, mas a culpa maior é dele. Foi dele. Será que foi dele? Essa é a pergunta que eu faço. Para pensar. Ou começaram tudo errado? Ele cometeu seus erros, é verdade, mas ele não foi o grande culpado. A culpa foi do próprio Flamengo. A culpa foi do próprio Flamengo. E o técnico que pediram, que é o Dorival, também participou dessa decisão lá atrás. A gente falou sobre isso semana passada. Então, cara, não tem um culpado. O técnico não é o culpado. Ele é um responsável por uma parte do problema. E ele é demitido depois de um 4-1 do Fluminense, em que o time não jogou nada. E que as atuações individuais foram inexplicáveis. Como assim? Aí sobrou só para o técnico. Talvez ali, se tivesse mantido o técnico, bancado o técnico, detectado o que está ruim no elenco, negociado alguns jogadores que eventualmente não deveriam ficar, dado o recado para o grupo que não vai mudar, que vai ser assim, e tomar as decisões duras que tivessem que ser tomadas, o time lambesse as feridas, se reencontrasse e fosse em frente. No ano passado, Diniz do Fluminense disputou uma semifinal de Copa do Brasil, podia fazer a final com o Flamengo. Jogou melhor que o Corinthians no Maracanã. Empatou 2-2. Por quê? Um erro no meio-campo, uma bola. Estava até o André envolvido na jogada, mas eu acho que o erro nem foi dele. Esqueci que foi o jogador agora. A bola que foi dada na fogueira, perdeu a bola, um gol do Corinthians. E no final estava 2-1, o Fluminense perto do terceiro gol. Aí o Michel Araújo, né? Estado de São Paulo, agora ele erra uma saída de bola, Roger Guedes empata o jogo. Era jogo para o Fluminense ganhar por 2 gols, pelo menos, e empatou 2-2. Chegou em Itaquera, o Fluminense jogou boa parte da partida melhor, perdeu de 3. Ninguém é força de expressão, né? Mas não houve um clamor pela saída do técnico. E o clube não pensou em mandar ele embora. O Mário Bittencourt não pensou em mandar o Fernando Diniz embora. Entendeu que a derrota, a eliminação foi por erros do técnico, dos jogadores, mas que o trabalho poderia dar certo. E o Fluminense seguiu insistindo. Poderia não ganhar a Libertadores, mas ganhou. Ganhou, mas assim, e com um orçamento menor. Não é tão barato também o time, não. Né? Acha que o Marcelo ganha o que é o salário mínimo? É um jogador caro. E tem alguns jogadores ali que não são baratos. Mas o Fluminense acreditou em seguir em frente. O Palmeiras insiste na sua comissão técnica e mesmo em momentos que teve de turbulência, de maus resultados, não pensou em mandar embora. Ou seja, o Flamengo faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Então poderia ter tido sucesso com o técnico que foi mandado embora no começo do ano. Poderia ter dado certo. Mas eu acho que não ia dar certo. Bem, você pode achar o que você quiser. Mas você não tem certeza absoluta. Só temos certeza de uma coisa. Da maneira que foi trocando de técnico, deu tudo errado. Isso é certeza. Isso é fato, não é opinião. Agora, até quando vai se insistir nisso? Troca, aí toca técnico, preparador físico. Não tem jeito, cara. Quando o Flamengo ficar nessa, não vai funcionar.
E quando troca o técnico, os dirigentes se preservam. Porque o torcedor, ele se satisfaz com a troca, em grande parte. Ele ataca o treinador, rotula como grande responsável, ignora dificuldades que são criadas, às vezes, pelo próprio clube, ignora o adversário, que às vezes joga melhor, e ataca o técnico. Acho que tudo se resume com a troca do técnico. Tanto que tem gente que já critica o Tite. O cara chegou ontem, cara. Não serve também? Quem é que serve? Quer dizer, o cara que fala isso não sabe chão, né? Ele sabe tudo, né? Ele tem solução para tudo. Né? E a solução a gente está vendo aí, passa na cara de qualquer um.